E aí, curiosos e curiosas, sejam muito bem-vindos, esse é o canal AE. E quando falamos de previsões de Os Simpsons, alguns levam extremamente a sério. Outros acham que foram apenas suposições certeiras do roteirista do desenho e outros levam totalmente na brincadeira. De qualquer forma, não podemos negar que é bastante interessante quando vemos que algo que aconteceu no desenho acontece na vida real alguns anos depois. Hoje vamos justamente listar algumas das previsões que eles realmente acertaram. Episódio 4 da temporada 20, Problemas com as urnas eletrônicas. Em 2008, em um episódio de Os Simpsons, Homer tentou votar em Barack Obama nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, mas uma urna eletrônica com defeito alterou seu voto. 4 anos mais tarde, na Pensilvânia, uma urna de votação teve que ser retirada de circulação, pois estava alterando os votos das pessoas, trocando os votos em Barack Obama pelos de seu adversário republicano Mitt Romney. É brincadeira! É brincadeira! Episódio 19 da temporada 6, Os robôs nas bibliotecas. Nesse episódio, é mostrado que os bibliotecários em todo o universo da série foram substituídos por robôs. Mais de 20 anos depois, estudantes de robótica da Universidade de Aberystwyth, no país de Gales, criaram um modelo inicial de um robô itinerante para bibliotecas, enquanto cientistas em Singapura começaram a testar seus próprios robôs bibliotecários. Logo de início aqui temos um belo exemplo de robôs roubando empregos. Episódio 22 da temporada 23, Lady Gaga no Super Bowl. No Super Bowl de 2012, Lady Gaga fez um show para a cidade de Springfield durante o intervalo do jogo, a grande final da NFL, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. 5 anos depois, na vida real, ela surpreendeu ao descer do teto do estádio Houston NRG Stadium, como ocorreu em Os Simpsons, para se apresentar durante o show do intervalo do Super Bowl. Episódio 4 da temporada 2, O Peixe de 3 Olhos. Neste episódio de 1990, Bart está pescando em no rio próximo à usina onde Homer trabalha. O garoto então acabou capturando um peixe bem estranho que tem 3 olhos. Bart apelidou o peixe com o nome Blink, e isso virou manchete na cidade do desenho. O engraçado mesmo é o que acontece em seguida. Mais de uma década depois desse episódio, na Argentina, um peixe com 3 olhos é encontrado em um reservatório. No mínimo curioso, né? Ainda mais considerando que o reservatório era abastecido por água proveniente de uma usina nuclear. Episódio 5 da temporada 10, Negócio dos Sonhos. Neste episódio de 1998, ocorrem cenas nos estúdios da Century Fox. Na fachada do prédio há uma placa indicando que é uma parte da empresa Walt Disney. Confesso que essa foi impressionante. Será que foi assistindo esse episódio que a Disney teve a ideia de comprar a Fox? Em 14 de dezembro de 2017, a Disney comprou a Century Fox por cerca de 52,4 bilhões de dólares, só isso. Meu Deus. Obtendo o estúdio de cinema da Fox e a maioria dos seus recursos de produção de televisão. E foi assim que a poderosa Disney ganhou acesso a propriedades populares, como X-Men, Avatar e Os Simpsons. Episódio 12 da temporada 21, Uma surpresa no curling olímpico. Nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, houve uma grande surpresa quando a equipe de curling dos Estados Unidos venceu a equipe favorita da Suécia e conquistou a medalha de ouro. Essa vitória inesperada foi prevista em um episódio que foi ao ar em 2010. No episódio, Marge e Homer Simpson competiram no curling nas Olimpíadas de Vancouver e derrotaram a Suécia. Na vida real, a equipe masculina de curling dos Estados Unidos conquistou a medalha de ouro ao vencer a Suécia, mesmo estando atrás no placar, assim como mostrado no episódio. Para nós brasileiros que não estamos tão familiarizados com esse esporte, pode parecer inesperado, mas é importante reforçar que a Suécia era considerada imbatível nessa modalidade, mesmo para os Estados Unidos, que é a maior potência dos Jogos Olímpicos. Será que os Simpsons vão prever o Hexa? Episódio 10 da temporada 5, O Ataque do Tigre de Siegfried and Roy. No ano de 1993, um episódio da série fez uma brincadeira com os mágicos famosos Siegfried and Roy. Durante o episódio, os mágicos foram ferozmente atacados por um tigre branco treinado enquanto estavam se apresentando em um cassino. 10 anos depois, em 2003, durante uma apresentação ao vivo, Roy Horn, um dos integrantes da dupla Siegfried and Roy, foi atacado por um de seus tigres brancos.
Por sorte, ele sobreviveu, mas acabou sofrendo ferimentos graves no ataque. Confesso que essa estava um pouco mais fácil para prever, afinal, não é muito comum ter tigres brancos como animais de estimação, eles podem te atacar a qualquer momento. A previsão mais recente do desenho acabou de acontecer. Eles previram que você deixaria o like neste vídeo. Por favor, ajude eles a concretizar essa previsão. Tô contando com a sua ajuda. Episódio 1 da temporada 8. O segredo da equação. Em um episódio transmitido em 1998, Homer Simpson se torna um inventor e é visto na frente de uma equação complexa em um quadro negro. De acordo com Simon Sim, autor do livro Os Segredos Matemáticos dos Simpsons, a equação está relacionada à massa da partícula do bóson de Higgs. Essa equação foi proposta pela primeira vez em 1964 pelo professor Peter Higgs e outros 5 físicos, mas somente em 2013 os cientistas encontraram evidências do bóson de Higgs em um experimento que custou mais de 10 bilhões de euros. Episódio 18 da temporada 2, A Carta dos Beatles. No ano de 1991, um episódio de Os Simpsons retratou Ringo Starr, o famoso baterista dos Beatles, gentilmente respondendo algumas cartas de fãs que haviam sido escritas há muitas décadas. Já em setembro de 2013, 2 fãs dos Beatles, que moravam na cidade de Essex, na Inglaterra, tiveram a surpresa de receber uma resposta de Paul McCartney a uma carta e uma gravação que eles tinham enviado à banda 50 anos atrás. A gravação tinha sido enviada para um teatro em Londres, onde a banda se apresentaria, mas, por algum motivo, foi encontrada posteriormente em uma venda de rua organizada por um historiador. No ano de 2013, durante o programa The One Show, transmitido pela emissora BBC, aconteceu o emocionante encontro dos 2 fãs com a carta enviada e a resposta de McCartney. Episódio 9 da temporada 2, A Censura da Estátua. Em outra ocasião, neste episódio, os cidadãos de Springfield, que é a principal cidade de Os Simpsons, se revoltam contra a estátua renascentista de Michelangelo, conhecida como David, que estava em exibição no museu da cidade. O principal motivo da reclamação do cidadão era devido à sua representação nua. O fato surpreendente é que em julho de 2016, a sátira da censura se formou quando ativistas russos cobriram uma réplica da mesma estátua, localizada no coração da cidade de São Petersburgo, como forma de protesto. Será que eles tiveram essa ideia depois de assistir esse episódio? Episódio 3 da temporada 9, O Mistério do Vírus da Ebola. Essa foi extremamente preocupante. Em um episódio, Liz afirma que seu irmão, Bart, está doente por ter lido o livro George, o Curioso e o Vírus do Mal. Naquela época, o vírus já era conhecido, mas ainda não tinha causado grandes estragos. No entanto, em 2013, 17 anos depois, um surto do vírus Ebola se espalhou pelo mundo, principalmente na África, causando a morte de mais de 2.000 pessoas apenas na República Democrática do Congo. Episódio 19 da temporada 5, O Escândalo da Carne de Cavalo. No ano de 1994, um episódio apresentou uma empresa que usava diversos pedaços de carne de cavalo para preparar o almoço dos alunos da escola de Springfield. Quase uma década depois, a Autoridade de Segurança Alimentar da Irlanda descobriu que mais de 1/3 das amostras de hambúrgueres e refeições prontas vendidas nos supermercados da capital continham DNA de cavalo. Episódio 19 da temporada 6, Os Relógios Inteligentes. Há quase 20 anos, muito antes do lançamento do Apple Watch, a série Os Simpsons apresentou um relógio de pulso computadorizado que funcionava de maneira semelhante aos smartwatches de hoje em dia. Eita! Será que Springfield pode processar a Apple por plágio? Não sei. Episódio 5 da temporada 11, A Maravilhosa Planta Híbrida. Neste episódio de 1999, Homer utilizou energia nuclear para criar uma combinação de tomate e tabaco, que ele chamou de tumaco bastante criativo. Essa história inspirou Rob Bauer, um fã americano de Os Simpsons, a criar sua própria versão dessa planta. Em 2003, Bauer realizou um enxerto, unindo uma raiz de tabaco a um caule de tomate, dando origem ao tumaco. Os criadores de Os Simpsons ficaram tão impressionados que convidaram Bauer e sua família para visitar o estúdio de animação do desenho. E o mais incrível é que eles tiveram a oportunidade de saborear o tumaco. Episódio 1, temporada 29, A Surpreendente Virada de Daenerys Targaryen em Game of Thrones.
Cuidado com o spoiler, hein? No penúltimo episódio da série Game of Thrones, Daenerys Targaryen causou choque nos fãs quando comandou seu dragão para devastar a cidade de Porto Real, mesmo após sua rendição e derrota, resultando na morte de milhares de pessoas inocentes e gerando descontentamento de muitos fãs. Em um episódio da 29ª temporada de Os Simpsons em 2017, que na ocasião, fazia uma paródia de diversos cenários de Game of Thrones, incluindo o Corvo de 3 Olhos e o Rei da Noite, Homer acidentalmente reavivou um dragão que começou a incendiar uma cidade, mais ou menos como foi na série medieval. Portanto, aos espectadores de Game of Thrones, podem culpar o roteirista deste episódio de Os Simpsons por causa do final da série. Brincadeira. Episódio 1 da temporada 22, aposta no Prêmio Nobel. Em 2016, o professor Ben Armstrong do MIT foi premiado com o Nobel de Economia. O interessante é que 6 anos antes, personagens de Os Simpsons o mencionaram como um dos possíveis vencedores. Durante uma aposta sobre os ganhadores do Prêmio Nobel daquele ano, Martin, Lisa e Milhouse escreveram o nome de Armstrong em um papel, apostando nele como vencedor, ao lado de outros nomes. Episódio 25, temporada 16. A lesão de Neymar prevista em Os Simpsons. Que o Neymar caía bastante nós já sabemos, porém, em 2014, no episódio 25 da 16ª temporada do desenho, intitulado no Brasil como Não Precisa Vivier como Árbitro, os Simpsons fizeram uma previsão sobre a lesão de Neymar na Copa do Mundo daquele ano. No episódio, Homer se torna árbitro da Copa e sua família viaja para o Brasil. Durante a final do torneio, o Divo, uma versão irônica de Neymar, simula uma falta na área. Homer não marca o pênalti e o Divo sai do campo em uma maca, machucado. Na mesma Copa, na vida real, Neymar sofreu uma lesão na vértebra durante um lance de disputa de bola contra a Colômbia, nas quartas de final, e acabou ficando fora do restante da competição. O engraçado é que a princípio nem o juiz e nem os próprios torcedores acreditaram muito na lesão do Neymar, assim como Homer. Episódio 17, temporada 11, a previsão de Trump como presidente. No ano 2000, os criadores de Os Simpsons também anteciparam a ascensão de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, algo que só se concretizou 17 anos depois, quando o candidato republicano de extrema-direita venceu as eleições de 2016. No episódio, Lisa Simpson assume a presidência dos Estados Unidos após o mandato de Donald Trump e declara que herdou uma grande dívida e que o país estava em dificuldades financeiras. Essa foi bizarra. Lançamento da nota de R$200. No ano de 2013, o programa apresentou um episódio em que Homer, que atuou como juiz em alguns jogos da Copa do Mundo no Brasil, teria recebido propina. Com o objetivo de influenciar as decisões do personagem a favor de seu time, alguns criminosos ofereceram a Homer uma maleta repleta de notas de R$200. Como você já deve saber, o Brasil agora possui uma nota de R$200. Previsão do conflito entre Rússia e Ucrânia. No começo de 2022, houve um grande evento geopolítico com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Esse acontecimento chamou muita atenção devido à gravidade da situação, e muitas pessoas se lembraram imediatamente de um episódio dos Simpsons de 1998 que previu essa crise. Nesse episódio, a Rússia estava pronta para retomar a União Soviética ao menor sinal de tensão, inclusive com a ressurreição de Lenin. O produtor da animação compartilhou em seu Twitter que, embora seja muito triste, não foi difícil prever algo parecido. Acidente com submarino Titã. A tragédia envolvendo o submarino Titã, que ocorreu durante uma expedição de bilionários aos destroços do Titanic, revelou mais uma faceta surpreendente de Matt Groening, criador da famosa série Os Simpsons. No noticiário sobre o acidente, o roteirista e produtor da série, Mike Reis, revelou que visitou os destroços do Titanic em 2022 utilizando o mesmo submarino da Ocean Gate que acabou implodindo. Essa coincidência entre a vida real e a ficção é fascinante. No entanto, muito antes desse acontecimento, em 2006, no episódio intitulado No Fundo do Mar, Homer, o patriarca da família Simpson, encontra um homem que acredita ser seu verdadeiro pai, o milionário Mason Fairbanks. Esse personagem convence Homer a ajudar na busca por um tesouro de esmeraldas, embarcando em um submarino muito semelhante ao Titã, nas profundezas do oceano. Durante a viagem, Homer se envolve em um acidente e o submarino fica preso em uma barreira de corais, com o suprimento de oxigênio diminuindo.
Homer chega a perder a consciência e, diferente da vida real, é resgatado e acorda 3 dias depois, cercado por sua família. Essa conexão entre a narrativa dos Simpsons e eventos reais é um exemplo fascinante do poder da cultura pop em refletir e, às vezes, até antecipar eventos da vida real. Essa coincidência certamente desperta o interesse e a curiosidade dos fãs da série e de entusiastas em geral. Mas me diz, se você fosse um bilionário, iria encarar essa viagem de submarino ou iria aproveitar de outra maneira os seus bilhões? Eu iria curtir outra coisa. Vou confessar para você, tenho medo de lugar apertado. Nunca que eu iria entrar num submarino para ver um navio velho. E você, é do time dos que acha que são coincidências ou do time que acredita que de alguma forma eles realmente previram? Escreve nos comentários. Temos novos conteúdos todas as semanas. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não deixar os próximos vídeos escaparem. E cada vídeo mais incrível que o outro. Até o próximo vídeo!